fiquei semanas fazendo pesquisas, enfim, de cursos online, até que um dia no YouTube eu vi um vídeo do Bruno Werneck, né, falando sobre o Enem, sobre o curso quadro também, e ele me conquistou quando ele falou em um dos vídeos que o maior erro do aluno era ter, assim, muitas horas de estudo e pouca qualidade nele. E foi o que eu percebi, que eu realmente estava tendo isso. Meu nome é Ronali Alicia dos Anjos Silva. Eu moro na cidade de Nísia Floresta, que pertence a Natal, Rio Grande do Norte. E eu, esse ano, passei no curso de Direito, fiz o curso do quadro e tudo começou no ano de 2020, que foi logo no ano da pandemia, e eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu havia sido aprovada numa outra prova, que era para o Instituto Federal. Porém, devido ao Instituto ser, assim, pertencente ao governo, então acabou que ficaram muitos meses sem aula alguma. Então, por conta própria, eu decidi começar a estudar para alguma coisa. Eu queria ter algum foco. Então, eu lembrei do Enem, né? Que todo mundo no ensino médio foca no Enem. Então, eu resolvi focar durante esse período sem aula no Enem. Porém, sem curso algum. Então, eu me senti perdida no ano de 2020 inteiro. Apesar de eu estar no primeiro ano ainda. Mas eu queria um foco maior para eu conseguir conquistar o meu objetivo principal, que era passar no curso de Direito, quando eu fizesse a prova do Enem. E até então eu não havia testado como um aluno treineiro, sabe? No Enem, nunca tinha tido contato, só por meio de simulados de escola, assim, mas nunca tinha, de fato, me inscrito para aluno treineiro. E então, esse ano de 2020, para resumir, eu fiquei meio perdida nos estudos, tentando buscar alguns assuntos de ensino médio, porque já que eu estava fazendo o ensino técnico integrado ao meu ensino médio, eu não tinha, no meu currículo, pelo menos do primeiro ano, eu não tinha acesso a todas as matérias do ensino médio, por exemplo. Eu ainda não havia visto biologia, história, tinha visto só um pouco de geografia, ainda faltavam, então, algumas matérias e algumas também principais. Certa consciência do que iria cair no Enem. Então, depois chegou o ano de 2021, que foi início de fevereiro, que eu decidi organizar meus estudos. Mas, para isso, eu percebi que eu tinha que ter um cronograma. De fato, tinha que ter um curso. Primeiramente, eu pensei no curso presencial. Mas a gente estava no meio de uma pandemia e os cursos presenciais que tinham eram particulares e estavam muito, muito, muito caros, porque eles haviam adaptado todo o espaço por causa da pandemia e acabou ficando tudo muito, muito, muito caro mesmo. Materiais, tudo. E depois eu fui e tentei pesquisar outros cursos, no caso online. Porém, eu sempre fiquei com o pé atrás em cursos online, porque, assim, eu não sei, porque eu acho que é por causa da tradição que a gente tem sempre de ter um ensino mais tradicional, presencial, enfim. Era só por causa disso mesmo. Mas daí eu fiquei semanas fazendo pesquisas, enfim, de cursos online, até que um dia no YouTube eu vi um vídeo do Bruno Werneck, né, falando sobre o Enem, sobre o curso quadro também, e ele me conquistou quando ele falou em um dos vídeos que o maior erro do aluno era ter, assim, muitas horas de estudo e pouca qualidade nele. E foi o que eu percebi, que eu realmente estava tendo isso no ano de 2020. Estava tendo muitas horas de estudo, mas quando era no outro dia, ou então algumas semanas depois, eu não lembrava de algumas coisas que eu literalmente tinha acabado de ter visto. Então, foi aí que eu acessei a página do quadro na internet, pelo Google. Vi vários relatos de aprovações, eu fiquei impressionada, principalmente nas aprovações de medicina, no ITA, no IME. Eu fiquei impressionada realmente com todas aquelas aprovações. Então foi aí que, dentre tantos cursos que eu tinha visto, que todo mundo me indicava outros cursos, mas eu disse, não, esse eu tenho certeza que vai dar certo. Então
eu iniciei minha jornada mais ou menos em fevereiro. E logo na minha primeira semana do curso, a primeira matéria que eu tive contato foi biologia e a outra foi geografia, se eu não me engano. Em ambas eu fui e organizei assim, 1 hora de teoria, ou então vídeos, e depois dessa 1 hora eu faria as atividades. Eu percebi uma mudança na hora, assim, na hora que eu fui fazer as atividades. Por quê? Porque normalmente quando eu fazia as atividades, assim, no ano de 2020 eu sempre ficava na teoria, e nunca partia para as atividades. E quando partia para as atividades, acaba ficando muito cansativo para mim. Mas quando eu comecei o curso quadro foi o contrário. Eu ia para a teoria ou então para assistir algum videoaula, enfim. E quando eu ia para a prática, no caso das atividades, era satisfatório, porque eu acabava vendo que no final sempre tinha lá alguma coisa, assim, 100%. O melhor de tudo é você ver que você acertou 100%. E aí dá mais fôlego para você continuar fazendo as outras atividades e acabar aprendendo mais sobre aquele assunto. Também nos erros, né? Eu via os meus erros, as atividades, eu tentava também me aprofundar. Ia para uma monitoria, enfim, sanava todas as minhas dúvidas, sempre. E era muito bom. Enfim, na primeira semana eu já percebi isso. Daí também, quanto à redação. Minha primeira redação, eu não tive, antes de fazer a redação no curso quadro, eu não tinha tido contato com a aula do curso. Então, eu erroneamente decidi partir logo para a redação, para a prática. Quando eu fui logo para a prática, eu percebi que na minha primeira vez na minha vida tinha tirado 480 e eu fiquei arrasada, mas eu disse, não, eu vou tentar entender o porquê eu acabei tirando essa nota. Então eu fui lá na monitoria de novo, a corretora me deu as instruções e quando foi na outra semana, depois também de ver algumas videoaulas assim, de redação do curso, eu subi minha nota assim, na outra semana para 720. Aí eu fiquei muito feliz, eu disse, não, vou ter que aumentar mais ainda, quero aumentar. Aí eu fiquei um pouco parada nos 720 devido, assim, porque é por aulas, né, assim, então a gente vai evoluindo a cada aula, vai aprendendo cada vez mais, então depois de algumas semanas eu subi novamente para 760 e depois foi para 800. Eu fiquei um tempo lá nos 800, fiquei, mas também foi devido ao fato de eu sempre, a cada 2 meses, mais ou menos, eu modificava meu cronograma de estudos, porque eu sempre acabava me acostumando e eu tinha medo de me acomodar àquela rotina, então eu modificava sempre. E tiveram uns 2 meses, mais ou menos, que era de vez em quando a redação. Mas depois, quando eu percebi isso, eu modifiquei meu cronograma e acabei subindo minha nota para 820, que eu acabei vendo mais vídeos, videoaulas, fazendo umas atividades para redação. Depois de algumas semanas, subi para 880, continuei nos 880 e na hora, assim, eu acho que mais ou menos no meio do ano de 2021 eu consegui chegar aos 920, foi.